Então, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, e o Brasil ultrapassou os 250 mil mortos por Covid. A gripezinha do Bolsonaro, né? E do Trump, né? 250 mil é um número subestimado, que nós só temos conhecimento dele porque os jornais Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo, a TV Globo, se reuniram num consórcio de imprensa para fornecê-lo. Porque o Ministério da Saúde, que é a época do Luiz Henrique Mandetta, dava uma entrevista coletiva por dia com os técnicos e dava os números, passou a negá-los, a sonegá-los da população. Nesse dia, ou seja, ontem, né, que foi quarta-feira, 24, o Palácio do Planalto promoveu uma festa com enorme aglomeração, ninguém usando máscara, usando o exemplo do seu chefe Bolsonaro, para as posses de Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, e João Roma, no Ministério da Cidadania. Primeiro são duas pessoas da copa e da cozinha do Bolsonaro e do bolsonarismo. O João Roma também da copa e da cozinha do Antônio Carlos Magalhães e, portanto, do Antônio Carlos Magalhães Neto. Aliado secreto de Bolsonaro e inimigo oculto de Rodrigo Maia, lá no DEM, né? Porque o Rodrigo Maia está saindo. Pois bem, dois borra-bota, nenhum tem expressão nenhuma, não passaram de maçanetas. Aqueles caras que abriam a porta, carregavam a pasta dos seus chefes, né? O Onyx Lorenzoni tem um currículo sensacional. Primeiro, chorou porque pediu perdão, porque usou caixa 2. Caixa 2 é crime, tá? Crime, inclusive, de lesa competição, né? O camarada deixa de pagar impostos que os outros pagam, então ele compete no mercado com a vantagem do surrupio, uma espécie de furto. O furto do erário, que é tão grave quanto o furto pessoal, né? Além do mais, duas figuras absolutamente apagadas, dois serviçais, lá da Paraíba, na minha adolescência, se chamava de piniqueiro, mas não vamos chamar de piniqueiro, dois carregadores de vasos sanitários, digamos. Pois então, o Onyx Lorenzoni fracassou na Casa Civil, fracassou no Ministério da Cidadania, que distribuía os auxílios emergenciais para os pobres, e agora vai fracassar na Secretaria-Geral de Presidência, onde ocupará o lugar do Jorginho, aquele que foi para o Tribunal de Contas da União, porque Zé Múcio Monteiro, o presidente, pediu aposentadoria com 2 anos de antecedência para atender o pedido do doutor Bolsonaro, o chefe que fez a aglomeração no Palácio. É uma vergonha aquela cena que eu vi na televisão, aquele povo todo aglomerado. Eu quero saber daqui a 14 dias como é que serão os números. Hoje estava 1.400 num dia. Quando será daqui a 14 dias com o carnaval do Palácio do Planalto? O carnaval do Planalto, né? O Bolsonaro fazendo gracinha, né? Sobre o home office do presidente da Petrobras, coisas do gênero. Viajou para o Acre, onde o Acre está sofrendo a Covid, enchentes dos seus rios, uma epidemia de dengue e problemas na fronteira com imigrantes. É pouco? Ele foi lá e sobrevoou, deu uma descida de helicóptero e voltou. Não anunciou nada de efetivo, não disse nada que pudesse ser aproveitável, como sempre faz, apenas agradando a sua Gadolândia, na beira do palácio lá, né? Ontem, o bolsolirismo, que não tem nada a ver com lirismo poético, né? A poesia pessoal, a poesia de amor, né? O bolso de lira, né? Uma forma de cangaço, uma nova forma de cangaço nos poderes da República, cangaço alagoano, com a predominância de Arthur Lira e de Fernando Collor, que voltou a brilhar, né, nos palanques de Bolsonaro. O bolsolirismo teve uma vitória espetacular, com 304 votos, conseguiu votar a urgência de uma emenda que já está sendo chamada de emenda Daniel Oliveira. O Daniel o quê? Né?
aquele que defendeu o ato 5 e que ofendeu os ministros do Supremo e o próprio Congresso Nacional. 304 votos, muito voto, né? Mas não é o suficiente. Acontece o seguinte, essas moções de urgência de votação, elas dão ideia de como é que pode ser a votação. E essa ideia bateu na cabeça do Arthur Lira da seguinte forma: pula fora, porque ela não vai levar aos necessários 308 votos para a emenda constitucional pretendida ser aprovada. O que é que aconteceu? Daniel Silveira, que é um fora da curva lá no plenário, um cara que ninguém respeita, um bolsonarista fanático, que resolveu puxar o saco do chefe, engrossando contra os ministros do Supremo, passou da linha e o ministro Alexandre de Moraes, com a sua condição de ex-chefe de polícia de São Paulo, mandou prendê-lo. Aí a Câmara, coisa e tal. Aí veio o Supremo 11-0 a favor da prisão. Eu me posicionei aqui, mudando de opinião e dizendo que essa prisão é ilegal, porque é uma prisão que fere o direito da liberdade de expressão e se baseia em, vamos dizer, fatos etéreos. Por exemplo, o flagrante, o cara falou num vídeo, botou o vídeo num canal de perfil social, como é que pode ser o flagrante? Não, o flagrante institucional, porque... Bom, o que é certo é que, com uma diferença bastante grande, a Câmara aprovou. Aprovou e muita gente saiu em defesa. Ah, que beleza! O poder legislativo é realmente popular, sentiu a pressão do povo e mandou deixar o Daniel, coleguinha deles, Daniel o quê? Preso. Eu discordei, mas publiquei aqui uma entrevista do Roberto Freire, presidente do Cidadania, defendendo democraticamente, com muita prudência, com muitos argumentos, a sua natureza. Agora, não foi uma vitória, nem uma missão da Câmara. A Câmara tinha que ter caçado o Daniel Silveira. Caçado por ser fascista, por ser bolsonarista, golpista, contra a própria Câmara, contra o próprio exercício do mandato dele e contra o Supremo. Caçado Flor de Lis de Souza, que, segundo a polícia e o Ministério Público do Rio, mandou matar o marido, Anderson do Carmo. Assassinato feito pelos próprios filhos, uma coisa de uma vileza absurda, surrealista. No entanto, está lá, passeando de tornozeleiras pela Câmara, e eu vejo toda hora na televisão o deputado dizendo que não se sente constrangido com a presença da tornozeleira lá. Na certa, está esperando o dia de usá-la, né? Então eu até achei que aquela... Aí o Arthur Lira, para mostrar força e poder, resolveu se vingar do Supremo, fazendo uma emenda, que passou a ser chamada de emenda Daniel Silveira, para praticamente, na prática, impedir prisão de parlamentar. Pegou muito mal, como não podia deixar de ser, e ele perdeu, porque com 304 votos ele não consegue a aprovação da emenda. E certamente vai ter menos de 300. E se passar na Câmara, não passa no Senado, e ele descobriu isso. O que é que ele fez? Recuou, afinou, mas não partiu para o que deve. Ao contrário, está negociando já no Conselho de Ética a possibilidade de punições mais brandas para o coleguinha, digamos, desaforado. Bom, eu quero dizer o seguinte, o Conselho de Ética não se reúne por causa da pandemia. Agora, na posse do Onix, na posse do João Rama, não foi nada feita por computador, não. Foi tudo presencial e uma festona, como o imbecil de um pastor lá em Curitiba também, que fez um culto lá para milhares, quando não devia ser aberta a igreja, não devia ser aberta na pandemia. Afinal de contas, eu sou cristão e sei que Deus está em todos os lugares, é onipresente, inclusive aqui, agora. Não precisa ir, desculpe, não precisa ir ao templo para se encontrar ou falar com Deus, tá certo? Então, é isso aí. Foi uma derrota da democracia, a manutenção da prisão decretada pelo Supremo, uma derrota da democracia, a apresentação dessa emenda fascistoide que usa a imunidade para conseguir impunidade para parlamentares e o disfarce que o Arthur Lira está usando para manter alguma emenda qualquer palatável e que, de certa forma, represente
Uma vingança lá dos 11 votos do Supremo. Todos são pendurados no Supremo. Todos esses que votaram pela manutenção da prisão. E por isso que eu acho que não tem nada a ver manifestação do povo e o legislativo obedecendo o povo. Nada disso. Nem o legislativo, nem o judiciário. Nem o judiciário. A decisão do judiciário foi uma decisão autoritária. Bem, de qualquer maneira, eu quero aqui deixar claro que eu não caio nesses engodos, como não caio no engodo do Bolsonaro com essa história de privatização do Correio. Não vai sair privatização da Eletrobras nem do Correio, porque os bolsonaristas e os donos da Câmara, os bolsoliristas, não permitirão acabar com estatais nas quais estão pendurados vários asseclas deles, né? Agora, eu queria suprir aqui uma lacuna. Ontem eu falei dos 4-1 da votação da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça a favor de Flávio Bolsonaro. Esqueci de falar de um voto solitário do relator Félix Fischer. Um grande brasileiro e um ministro que não salva a reputação do STJ por causa dos 4 que votaram contra. Agora, o STJ, também eu esqueci de uma coisa importante. O STJ não é a palavra final sobre o caso. O Bolsonaro já se cercou para salvar o Flávio no Ministério Público do Rio. Eu venho acompanhando a história do Ministério Público do Rio e posso lhe contar que o que eu vi no Jornal Nacional de ontem é o que eu sabia, é o que eu sei, é o que eu estou acompanhando. O que é que eu vi? O novo Procurador-Geral de Justiça do Rio, Luciano Matos, foi o mais votado dos procuradores, foi cumprida a Constituição. O governador bolsonarista, Cláudio Castro, provisório, né? O nomeou, depois de ouvir um procurador, eu vou procurar o nome dele aqui, que se chama Marfan Vieira Martins, que é uma espécie de Richelieu do Ministério Público do Rio, que indica todos os procuradores e que indicou esse, e que antes combinou com ele tudo depois de conversar com o Bolsonaro. O que é que ele fez? Exonerou todos os procuradores que trabalharam na investigação do Flávio Peculato, do Flávio Rachadinha, lá na Alerj, né? Agora, nem o STJ, nem o Ministério Público do Rio pode mais mudar o que foi feito. Os fatos cometidos por esse senadorzinho. E também que o Ministério Público fez um belíssimo trabalho. Não é normal no Ministério Público do Rio, mas fez. Levantou provas, excesso de provas de muitos crimes. Eu também vi no Jornal Nacional a notícia de que o Bolsonaro assinou um acordo com a AstraZeneca, de parceria com a Fiocruz, Instituto Bill Manguinhos, em que ele aceitou que a AstraZeneca impôs que o governo será responsável por efeitos colaterais da aplicação da vacina. Aceitou na AstraZeneca, mas o Bolsonaro, desde junho, está se negando a comprar vacina da Pfizer, porque a Pfizer exige isso, que é uma exigência de todos os laboratórios, inclusive do sócio dele, a AstraZeneca. Só que a AstraZeneca agora está debaixo da maior pressão, porque vendeu vacina, recebeu para os países da Europa e não está entregando. E a que entrega tem baixa eficiência. Essa AstraZeneca que está vindo para a gente não tem nada a ver com Manguinhos, nem com Fiocruz. Fiocruz e Manguinhos só colocam rótulo em português, numa vacina produzida pelo Instituto Serum da Índia, e paga pelo dobro do que os outros países pagaram pela AstraZeneca nas suas vacinas. E o Bolsonaro faz o contrário. O Bolsonaro está apoiando todo esse plano de vacinação dele na Coronavac, parceria de Sinovac chinês com o Instituto Butantan, e não pagou até hoje uma dose das 10 milhões de vacinas que já levou. E ainda reclama, entrega de vacina, que não existe nada que possa, digamos que, falar mal do desempenho empresarial do Instituto Butantan. Então era isso que eu tinha hoje aqui para tratar com você e quero me despedir dizendo-me direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.